Gravação iniciada. Obrigada, Tainá. Conselheiros, dando continuidade à nossa sessão da parte da manhã do dia 2 de dezembro da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, passamos agora para o processo de número 34, recorrente. Serviços de Administração Paraíba da Sorte Limitada, interessado Fazenda Nacional, de relatoria do conselheiro Luiz Henrique Marotti Toselli. Por favor, conselheiro, o senhor está com a palavra. Presidente, trata-se de recurso de divergência interposto pela contribuinte em face do acórdão tal que negou provimento ao voluntário conforme a ementa abaixo. Aqui é importante verificado que a receita bruta se configura neste caso como toda a receita oferida com a venda dos bilhetes lotéricos, esta deve ser a base de cálculo. Litígio é decorrente de autos de infração que exigem IR reflexos 2004 e 2005 no presumido, lavrados em face da caracterização de omissão de receitas próprias da atividade e insuficiência de recolhimento de imposto sobre a renda. Esse tópico da insuficiência não subiu, a questão aqui vai saber definir o que é a base de cálculo no presumido para empresas que desenvolvem prestação de serviços lotéricos. De acordo com o TVF, pode no item 2.1, analisando os talonários de notas fiscais apresentados pela fiscalizada, verificamos que todas elas emitidas tiveram como clientes diversos, ou seja, não houve individualização, conforme pode ser observado no anexo 2 e relacionado nos demonstrativos. Constatamos ainda que todas as vias das notas emitidas encontram-se em poder da empresa, ou seja, não foram entregues aos tomadores. Essa fiscalização verificou que a fiscalizada ainda escriturou mensalmente seu livro caixa valores relativos à arrecadação de sorteios, e aí ela fez todo o anexo com esses montantes da arrecadação. Em julho de 2004, quando iniciou as atividades, a soma dos valores das notas fiscais emitidas no referido mês coincide com o valor da receita de arrecadação, que foi escriturada no livro caixa. Mas a receita informada na DIPJ, que serviu de base de cálculo aos débitos declarados em DCTF, corresponde a 50% do valor arrecadado. Nos meses subsequentes, as notas fiscais foram emitidas em valores inferiores aos da receita escriturada. Nesse sentido, verificamos que a receita informada em DIPJ, que está igual a DCTF, corresponde aos valores das notas fiscais emitidas, ou seja, a fiscalizada declarou receita em valor bastante inferior. Em 2005, a fiscalização constatou que os valores das notas fiscais também são bastante inferiores à arrecadação dos sorteios, que os valores declarados foram inferiores aos oferidos no ano, conforme demonstrativo. Analisando o contrato de prestação de serviço celebrado entre a fiscalizada e a LOTEP, verificamos que o mesmo tem como objetivo a implantação, operacionalização e gerenciamento do jogo de prognóstico modalidade loteria, denominada 21 da Felicidade do Estado da Paraíba. De acordo com o parágrafo 5º do citado contrato, constitui requisito para concessão e efetivação da autorização de que a modalidade lotérica esteja sob administração da contratada. A partir da MP 1926, segundo o disposto no artigo 4º da 9981, na hipótese de administração do jogo do bingo ser entregue à empresa comercial, é de exclusiva responsabilidade desta o pagamento de todos os tributos e encargos da Seguridade Social incidentes sobre as respectivas receitas obtidas com essa atividade. As receitas das atividades similares aos demais agentes econômicos, especialmente a prestação de serviço de venda de mercadoria, constituem faturamento sujeito à incidência de tributos. A fiscalizada, aqui eu vou resumir, então, o que é o fisco entendeu que a receita tributável não é a líquida, e sim é a bruta da arrecadação dos bilhetes. A contribuinte apresentou impugnação, contraponto em resumo, que o artigo 4º da Lei 9981, em que se fundamentou a autuação, não se aplica à situação descrita. A receita tributável constitui apenas da parcela pecuniária resultante da diferença entre a arrecadação, venda dos bilhetes, e os encargos enunciados no contrato firmado com a LOTEP, de modo que não teria havido omissão. Os ingressos financeiros são registrados como operações em conta de terceiros, então não estão sujeitos à tributação pela sua integralidade. A PRJ manteve a autuação, cito a emenda, o contribuinte recorreu ao CARF, que foi julgado improcedente pelo referido acordo. Houve embargos que não foram acolhidos. Depois teve recurso especial, alegando que o acordo recorrido conflitaria com 2 acordos tidos como paradigmas
e o despacho de folhas tais deu seguimento ao recurso especial. Nós vamos ver lá embaixo, então eu vou me abster de ler aqui as emendas. Após intimada, a PGFN ofereceu contrarrazões, não questiona o conhecimento, suscita apenas que o acórdão recorrido não merece reparos. Ao relatório, presidente, seguindo no conhecimento. O recurso é tempestivo, passamos a analisar os demais requisitos, podemos baixar que eu faço uma introdução. Nessa situação particular, cumpre destacar que do confronto entre o acórdão recorrido e os paradigmas trazidos, eu vislumbro que não restou demonstrada divergência de interpretação da legislação tributária. Do voto do acórdão recorrido, extrai-se que, abro aspas, da análise das disposições legais acima, permite-se concluir que o argumento da recorrente de que o artigo 4º da 9981 não se aplica ao caso não merece amparo. O artigo 4º não traz a limitação imaginada pela recorrente, de que seria aplicável aos jogos lotéricos administrados pela Caixa, e que existia na legislação anterior. Justamente por inexistir na legislação vigente a limitação que até então existia, pense que a vontade do legislador seria de revogá-la, motivo pelo qual improcede a alegação da recorrente. Tanto o artigo 4º é aplicável ao caso que o contrato por ela celebrado traz disposições justamente no mesmo sentido. Vejamos o que diz a cláusula 3ª, item 3.15 e cláusula 7ª do contrato. Eu transcrevo aqui, e tem uma passagem que fala que todos os impostos federais, estaduais e municipais que venham a surgir incidência sobre as atividades serão de responsabilidade da contratada. Em outras palavras, ainda que o agente fiscal não houvesse citado o artigo 4º em seu TVF, a conduta dele estaria pautada no próprio contrato. Demais disso, a pretensão da recorrente de que apenas uma parte da receita ferida com a venda de bilhetes lotéricos poderia ser considerada como faturamento próprio também não merece amparo. Cláusula 5ª do contrato pela recorrente com o poder dispõe que, aí é aquela cláusula em cima. Observe-se que a cláusula em questão não só revela a remuneração da recorrente, como traz balizas claras quanto à aplicação e despesas da receita ferida pela venda de bilhetes. Conforme consta dos autos, a recorrente fez a opção de apurar pelo presumido em ambos os anos calendários. Nesta forma de apuração, o lucro é definido a partir da aplicação de determinada alíquota sobre a atividade e tem como base de cálculo a receita bruta. Nesse sentido, inegável que o resultado da venda de bilhetes lotéricos representa a receita bruta da recorrente, já que ela é responsável por toda a administração e elaboração do aludido concurso de prognóstico. Veja que dispõe o parágrafo 1º da cláusula 1ª do contrato celebrado. Aí aqui fala que todos os custos são próprios da administrada, que é a recorrente. Exalta-se que a cláusula 7ª, item 7.1 do contrato, não deixa margem para dúvida sobre a tributação da atividade de administração do concurso feito pela recorrente. É inócua a discussão sobre um conceito justo de lucro proposta pela recorrente. O resultado da venda de bilhete não é considerado como receita própria, como quer fazer crer a recorrente. Esse recurso é considerado como receita bruta, conforme ela própria reconhece em sua contabilidade. No final, o TVF ainda que salta aos olhos o acórdão, salta aos olhos, porém, o possível equívoco da recorrente optar pelo presumido, pois se o seu faturamento advinha do mencionado contrato, que lhe assegurava um lucro de 20% sobre o resultado da venda, não faz o menor sentido optar por um regime de apuração que presume ser um lucro de 32%. Minhas palavras. Percebe-se assim que o colegiado ACO, por unanimidade, manteve a decisão de primeiro grau, por considerar que o próprio contrato de exploração de jogo na modalidade loteria mista, firmado pela recorrente com o poder público, Estado da Paraíba, atribui os mesmos efeitos e obrigações previstos no artigo 4º da Lei 9981. Adotando, então, essa premissa, o acórdão recorrido qualificou todos os ingressos obtidos com a arrecadação de bilhetes como receita bruta da recorrente, tributáveis, portanto, sendo os repasses a título de premiação e a parte que cabia ao Estado despesas próprias, e como tais, relevante para fins de tributação pelo presumido. O primeiro paradigma trazido no apelo, porém, envolve situação fática distinta, qual seja a tributação integral na atividade de bingo, tendo sido esta controvérsia resolvida à luz do que dispunha o artigo 40 do Decreto 981 de 1983. Veja, a propósito, a seguinte passagem do voto condutor do primeiro paradigma. E aqui você vê expressamente que o fundamento legal para segregar só parte da receita, no caso 65%, vinha expressamente desse artigo 43 do Decreto 981 de 83. Quanto ao segundo paradigma, vale assinalar que ele reformou decisão de primeira instância
que havia registrado que a receita bruta das empresas que exploram a atividade de jogos eletrônicos de azar, mediante a utilização de máquinas caça-níqueis, abrange o valor total das apostas recebidas. De acordo com o voto condutor do acórdão reformador, abro aspas, em decorrência da análise dos relatórios intitulados Relatórios de Controle de Máquinas Fechamento, encaminhado pela fiscalizada, no qual constava o valor da entrada e valor de saída e resultado, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar a natureza e a origem dos valores discriminados nos relatórios. Em virtude da explicação da empresa, a recorrente entendia ser tributável só a diferença entre entradas e saídas das máquinas, valores esses que consistiriam na sua receita tributária. A recorrente, todavia, apresentou apenas esclarecimentos acerca do relatório que discriminava o total de entradas e de saídas de cada máquina. E, em virtude da ausência de comprovação de que as saídas eram os valores correspondentes às desistências, a autoridade fiscal entendeu ser tributável o montante de entradas que constava no relatório das máquinas, sem dedução das saídas. Voltando ao caso em tela, considerando que a fiscalizada não apresentou nenhum documento comprobatório de que as saídas de máquinas correspondem às exigências dos apostadores, e ainda que nem os valores das entradas de máquinas foram contabilizados pela fiscalizada, tendo sido contabilizados apenas as diferenças entre elas, concluímos que as entradas de máquinas correspondem às apostas realizadas e que as mesmas configuram a receita da exploração da atividade no período, haja vista que as supostas exigências não foram comprovadas nem sequer contabilizadas. É dizer, a fiscalização não admitiu que as saídas, assim por ela interpretadas como pagamentos de prêmios em decorrência das apostas bem-sucedidas, fossem deduzidas da base, uma vez que a fiscalizada apenas alegou que as saídas correspondiam à desistência dos apostadores ou transferência dos créditos dos apostadores de uma máquina para outra. Verifica-se no presente caso que a autoridade fiscal analisou as planilhas entregues pelo contribuinte e concluiu que a coluna entradas eram as receitas auferidas, e pondo ao contribuinte o ônus de comprovar que as saídas eram as existências dos jogadores. Por não realizar essa prova, a autoridade fiscal entendeu ser tributável o total das entradas e não somente a diferença entradas menos saídas. Percebe-se que a autoridade fiscal, com base em um único indício, presumiu que, por ausência de provas, as saídas não poderiam ser consideradas como desistências e, então, as qualificou como pagamento de prêmios. Do mesmo modo, em relação ao total das entradas, a autoridade fiscal presumiu que os recursos informados espelhariam os extratos das máquinas. Em vista das considerações iniciais, entendo que a planilha analisada pela autoridade fiscal pode ser considerada um indício de que a receita do contribuinte era o total de entradas. Todavia, para fundamentar o lançamento tributário, a autoridade fiscal deveria trazer aos autos um conjunto probatório que fundamentasse sua conclusão, não tão somente por ao contribuinte o ônus de refutar sua presunção. Nesse sentido, entendo não ser possível manter o lançamento tributário partindo da presunção de que as receitas auferidas pelo contribuinte eram aquelas escrituradas nas planilhas que demonstravam o relatório de máquina, uma vez que não há qualquer outro indício. Além da impossibilidade de manter o lançamento fundado em um único indício, afasta o presente lançamento por entender que, mesmo na hipótese de se acolher a tese da autoridade fiscal, entendo que a receita oferida na exploração de jogos é a diferença entre apostas e os prêmios pagos aos jogadores. Diferentemente da autoridade fiscal, entendo que os prêmios não devem compor a base tributável, mesmo que o contribuinte tenha optado pelo regime de tributação do lucro presumido. Essa conclusão tem embasamento no artigo 43, inciso 1 do Decreto 981 de 93, que ao tratar das normas gerais sobre deportes, definiu que, do total dos recursos arrecadados em cada sorteio, 61% serão destinados para a premiação, incluindo a parcela do imposto de renda e eventuais outros tributos. Então, aqui é o voto segundo paradigma fundamento. Agora, minhas palavras. Nota-se, assim, que também esse segundo paradigma nos remete à situação fática distinta da presente, situação esta que, de igual modo ao primeiro, foi decidida com fundamento em base legal distinta daquela que foi invocada no acórdão recorrido. Lá, no segundo paradigma, evidencia que não houve contabilização dos ingressos e repasses, sendo que a fiscalização apurou os tributos com base em relatório de movimentação por máquina, e daí presumiu qual teria sido a verdadeira receita da contribuinte. Aqui é um ponto importante, porque a DRJ, ela falou que era arbitramento, né? Deixa eu lembrar que eu tive apelido aqui no final, deixa eu ver aqui. Não, acho que eu estou fazendo confusão. Então, vamos lá, voltando, esquece essa fase. Aqui, diferentemente, o TVF aponta e a contribuinte não questiona
que a fiscalizada escriturou integralmente os valores relativos à arrecadação e os custos da atividade em nome próprio, de forma que os numerários que entraram no caixa da empresa compõem o seu faturamento. O TVF, aliás, questiona o fato da contribuinte não possuir controle analítica da composição da receita líquida que serviu de base para os valores de receita declarados em DIPJ e CTF, valores esses que superam significativamente o próprio percentual de 20% previsto contratualmente. Situação diferente ocorre no segundo paradigma, onde o voto condutor registra expressamente que o repasse correspondeu justamente ao percentual de 65%, previsto no artigo 43 do Decreto 981, dispositivo normativo este que expressamente foi invocado como razão de decidir. Esse dispositivo, que é a base legal dos dois paradigmas, sequer é ventilado pelo acórdão recorrido, o qual, conforme visto, manteve a caracterização de omissão de receita por entender que tanto a lei, artigo 4º da Lei 9981, quanto o contrato de prestação de serviços já qualificam a totalidade dos ingressos como receita própria, faturamento da recorrente. A decisão recorrida dos paradigmas, portanto, envolve análise de normas jurídicas distintas e casos concretos dessemelhantes, insuscetíveis de uniformização por meio do recurso especial de divergência. Então, presidente, gostaria de enfrentar o mérito, a questão é muito interessante saber qual que é a receita tributável de empresa de lotérica, mas no caso eu entendi que os paradigmas eles não demonstram a divergência necessária, então ante o exposto eu não conheço do recurso especial, é como voto. Paro por aqui, né? Ok. Conselheira, pode se manifestar. É interessante, não vai se discutir a legislação que foi tratada nos paradigmas, justamente porque a contribuinte está se defendendo desse recurso voluntário, dizendo que ela não presta serviço, não é serviço de bingo, que é de loteria, né? E aí, inclusive, o acórdão recorrido vai dizer que a discussão sobre a aplicação do parto da 9981, que é a única referência a bingo que existe aqui nos autos, ela é inócua em função das disposições contratuais específicas do caso do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal. Então, a dessemelhança fática aí, identificada pelo conselheiro Toselli, é de todo procedente, mais do que fática, jurídica mesmo, né? São atividades com regência específica, então concordo com o não conhecimento. Ok, conselheira, obrigada. Conselheira Lívia, como vota? Também acompanho o relator. Ok, conselheira Viviane? Acompanho o relator. Conselheira Amélia? Acompanho o relator. Conselheiro Fernando? Com o relator, presidente. Conselheiro Caio? Com o relator, presidente. Eu também, então negado conhecimento por unanimidade. Vamos passar para o 35, também de relatoria do conselheiro Toselli, recorrente Carsten, interessado Fazenda Nacional. Conselheiro? Pode prosseguir. Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão tal, complementado pelo acórdão tal proferido este Ministério de Embargos, acolhidos parcialmente com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso voluntário. Os acordos restaram assim emendados. Transcreva as emendas. No recurso especial, alega a recorrente existir divergência de interpretação da legislação tributária entre o recorrido e outros julgados do CARF em relação a diferentes matérias. 1. Nulidade parcial da decisão recorrida. 2. Agravamento, correção e complementação dos lançamentos. 3. Depósitos feitos por administradores diretários alegados suprimento de caixa. 4. Glosa de despesa financeira. 5. Mútuo estorno de juros. 6. Cumulação da multa isolado com as multas proporcionais. Despacho de exame de admissibilidade, mantido na íntegra pelo reexame, deu seguimento ao manejo especial apenas quanto à matéria suprimento de caixa, nos seguintes termos. Depósitos feitos por administradores alegados suprimento de caixa. Nesse ponto, a recorrente aponta divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma, anexando integrada a ementa. Aqui está o voto. Ao demonstrar o dissídio na interpretação da legislação tributária, a recorrente argumenta que a clara similitude fática
Entre os casos analisados pelo acordo recorrido e paradigma 4, os trechos dessas decisões acima, as empresas foram atuadas por alegado suprimento de caixa em virtude da suposta ausência de provas envolvendo a entrega de recursos em numerário por parte de administradores/diretores. Apesar disso, há nítida divergência. O acordo recorrido, mesmo admitindo a plena regularidade de 203 do total de 212 depósitos, haveria somente 9 irregulares, 2 deles apenas parcialmente, concluiu que haveria suprimento de caixa quanto a estas 9 operações. O paradigma, por sua vez, contrariou tal entendimento e concluiu que, abro aspas, se instada a comprovar os suprimentos feitos à conta caixa por diretores, a empresa logra demonstrar com documentação as entregas de numerários, exceto um lançamento em percentual mínimo em relação ao montante, é de se admitir a efetiva realização do empréstimo. Na contraposição dos fundamentos expressos, evidencia que a recorrente logrou êxito ao demonstrar o alegado dissenso quanto à matéria analisada. No paradigma, se considerou que, no caso de recurso de caixa fornecido à empresa por diretores, quando a empresa logra demonstrar com documentos hábeis e idôneos as entregas de numerário, exceto um lançamento em percentual mínimo em relação ao montante, menos de 15%, é de se admitir a efetiva realização do empréstimo. E aqui está o trecho do voto. Já no acordo recorrido, se considerou, em caso semelhante, que a comprovação da efetividade da entrega na maioria dos recebimentos, 203 do total de 212, não afasta a presunção de que foram obtidos através de receita omitida. E aqui está o trecho do voto nesse ponto. Como observar que o fato, aqui é a base legal que alterou, mas o dispositivo permaneceu, o despacho entendeu isso irrelevante e admitiu segmento por entender que a divergência estaria nessa, entre aspas, flexibilização, razoabilidade na aplicação da presunção. Aqui é um ponto que me chamou a atenção, mas que eu vou trazer, mas que não vai, a meu ver, não impediu a minha análise em função do desfecho. Mas no recurso especial, o contribuinte afirma que teria juntado a íntegra do paradigma. Mas eu não achei nos autos, e eu não achei esse número no sítio do CARF. Mas como o despacho ele cita e tal, eu presumi que esse paradigma existe. Mas acho que aqui é só para deixar registrado, não sei se algum colega já passou por isso, também não sei se naquele dia, na minha pesquisa, enfim, se alguém puder checar também, eu agradeço. Mas vamos seguir, presidente. Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contra-razões, onde basicamente aduz que nenhum reparo cabe ao acordo recorrido. Aqui eu vou para o conhecimento, eu faço toda aquela introdução e falo que verifica-se que o recurso especial não tem cabimento contra a decisão administrativa que tenha adotado o entendimento de súmula de jurisprudência, mesmo que essa tenha sido aprovada depois da interposição do recurso. Nesse contexto, cumpre observar que o recurso especial em análise enquadra-se nessa previsão regimental, o que impede o seu conhecimento diante da súmula CARF 95, que fala que a presunção de omissão de receitas, caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios e sociedade de pessoas ou pelo administrador, somente é elidida com a demonstração cumulativa da origem da efetividade entrega. Sob este mesmo entendimento simulado, o acordo recorrido manteve a atuação, afinal a contribuinte não comprovou a efetividade da entrega e origem dos recursos objeto daqueles 9 lançamentos contábeis remanescentes na conta caixa. Nas palavras do voto condutor, seguido por unanimidade, a fiscalização apurou que os valores relacionados na tabela abaixo foram entregues em numerário diretamente no caixa. Entendeu assim que se confirma a presunção legal de omissão, coloca aqui os 9 depósitos registrados contabilmente. O recorrente alegou que não se tratavam de efetivos empréstimos. Na realidade, os administradores mantinham contas junto à empresa. Além disso, das 212 entregas de recursos, o fisco reconheceu a regularidade de 203. Por óbvio, então, que os 9 restantes também são regulares, não configurando suprimento de caixa. Por fim, os recebimentos estão lastreados em recibos e registrados no livro diário. O artigo 282 autoriza a presunção de omissão, caso não seja comprovadamente demonstrada a efetividade da entrega e a origem dos recursos. No caso vertente, a atuação se dá por haver a demonstração comprovada da efetividade de cada, por quanto os recebimentos foram obtidos em numerário, lançados em contrapartida à conta caixa. E aqui ele cita decisões anteriores à súmula, no mesmo sentido da súmula.
Dessa forma, embora haja comprovado a maioria dos recebimentos, aqueles cuja efetividade da entrega não está comprovada, presumem-se obtidos através de receita omitida autorizando o lançamento. Minhas palavras, como se nota, a decisão oral recorrida não acatou o argumento quanto à flexibilização do uso da presunção diante do princípio da razoabilidade por adotar o mesmo entendimento da súmula CARF 95, fato este que prejudica o conhecimento recursal por força do parágrafo 3º do artigo 67 do anexo do RICARF. Aqui realmente até dá uma vontade de você falar, não, a flexibilização não foi objeto da súmula. Mas aqui é aquela coisa que eu sempre falo do dever ser, eu não estou aqui para fazer justiça. Até seria justo você falar, pô, de 203, 9, como o contribuinte comprovou 202, os 9 não, tudo indica que mas aqui é o mundo do dever ser. Se a súmula fala, o único meio de prova é você mostrar da onde veio, quando veio e por quem veio, você não provou, eu não me senti confortável de flexibilizar, porque eu acho que eu estaria infringido um comando de súmula. Não sei se os demais colegas pensam igual, mas nesse caso específico eu entendo que o acórdão recorrido, ele nada mais fez do que aplicar o entendimento posteriormente simulado, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido, como voto, presidente. Ok, conselheiro, só esclarecendo, o seu ponto ali do paradigma 102.25.405, ele está no DOU, tá? Está na folha 86 do PDF do recurso especial, tá? Então ele está lá, e aí acho que a parágrafo 11 do RICARF estaria correto contra a alocação aí da citação do paradigma pelo contribuinte, só esclarecendo. Conselheiro Edeli, eu não sei se alguém quer debater alguma questão, então lhe dou a palavra. Conselheira Lívia, pois não. Uma questão de fato só. O recorrido, quando ele considera só os 9 como omissão, ou ele considerou tudo como omissão porque 9 não foram comprovadas? Não, só foram autuados 9. Só foram autuados 9. Tá. Durante a fiscalização, esse auto de infração são várias matérias. Uma delas era suprimento de caixa. Aí o fisco foi auditar a conta caixa, o contribuinte provou 93%, e o contribuinte fala, olha, princípio da razoabilidade, vamos flexibilizar. Se eu provei 93%, de 202, de 212, obviamente que aqueles 9, por amostragem, você poderia pôr no bolo. Eu fiquei com muita dificuldade, Lívia, de julgar, porque o meu problema aqui é a súmula. Que a súmula fala que o único meio de prova é você teria que ter feito para tudo. Essa é a interpretação que eu fiz. Então, se eu não tivesse a súmula, muito provavelmente eu afastaria, eu conheceria o recurso. Mas em função da súmula, é aí que me apegou. Eu fui bem, entendeu? Mas gostaria de ouvir, porque é um caso que eu fiquei com bastante dúvida mesmo, porque até em prática de fiscalização, a amostragem é válida. Você nunca consegue auditar todos os lançamentos contábeis. Normalmente você faz uma peneira, pega os maiores e a partir da comprovação não dos maiores, você estende e autua tudo, né? A amostragem é uma prática adotada de fiscalização. A questão aqui o fiscal foi rigoroso e não fez por amostragem, fez toda a conta e entendeu que aqueles 9 não foram comprovados e deu a causa à presunção. Poderíamos afastar? Poderíamos, mas para isso seria o quê? Um princípio da razoabilidade. Diante da súmula, para mim, que me preocupa, eu me convenci por não conhecer, porque eu acho que o acórdão nada mais fez do que seguir o entendimento que foi simulado. Passo a palavra aí, presidente. Conselheira Lívia, pode falar. Minha dúvida é só porque se fosse o acórdão recorrido que tivesse feito isso, tivesse sido tributado tudo, e aí o acórdão tivesse falado, não, 200 eu aceito, e esses 9 não, aí talvez a gente pudesse ter uma discussão se a súmula se aplicou ou não, entendeu? Mas se a defiscalização foi desde o começo 209 e o acórdão recorrido manteve o que a fiscalização colocou, parece que é exatamente o caso da súmula, sim. Obrigada. Então, eu discordo da negativa de conhecimento em razão da súmula.
a súmula, ela vem para súmula de minha propositura, interpretação autêntica. Ela vem, vamos lá para o teor da súmula. Somente é elegida para demonstração cumulativa da demonstração da origem e da efetividade de entrega. Ela vem de uma interpretação de uma interpretação em contrário, que era construída a partir da dicção do artigo 282 do RIR, que começa com provada a omissão de receita por indícios na escrituração ou qualquer elemento de prova, poderá arbitrá-la com base em recursos de caixa se a efetividade de entrega não forem comprovadamente demonstradas. Então, a principal questionamento que tinha quanto à aplicação dessa presunção era ela não depender só da circunstância de haver recurso de caixa entregue sem prova da efetiva entrega e origem, e depender do que está no início do artigo 282, que é provada a omissão de receita por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer elemento de prova. Quer dizer, além dessa circunstância da entrega, ser necessário outras evidências de que haveria outros indícios na escrituração de que haveria omissão de receita para se caracterizar a presunção baseada na falta de entrega e origem dos recursos. Então, diante desse histórico, né, e sabendo quais são os paradigmas da súmula, eu não vejo ela, esse somente é elegida com essa força que o conselheiro Toselli coloca, no sentido, o recorrido, ele foi editado antes da súmula, né? De 2012, né? Então ele não traz nem essa interpretação, né? E ainda que trouxesse esse outro paradigma, ele supostamente traz uma relativização, e aí é que vem a minha dificuldade de proferir o voto. Eu não tenho condições de afirmar o conhecimento com base só na ementa do paradigma. Foi isso que fez a admissibilidade, né? E o contribuinte cumpre com a obrigação dele de transcrever a ementa a partir do que consta no diário oficial. Mas a orientação para esses casos é que se peça a localização desse acordo, a publicação dele no sítio do CARF. Então, como eu divirjo em premissa do conselheiro Toselli, em princípio eu conheceria, eu só acho que manifesto a minha divergência, e se ficar vencida, eu volto a falar, porque... Eu vou passar a palavra só para o conselheiro Toselli, conselheiro dele, só esclarecendo que o que eu quis dizer que não é motivo para descartar o paradigma, mas a situação de avisar que precisa, com certeza. Conselheiro Toselli, o senhor pediu a palavra, né? Na verdade, é sempre muito bom ouvir a pessoa, inclusive, que é a origem da própria súmula. Realmente, conselheira Ideli e demais do colegiado, eu me apeguei exclusivamente ao que está escrito na súmula e deixei de ver uma coisa que a conselheira Ideli, logo que leu para mim, já muda toda a minha premissa, que é a base legal da própria presunção, que realmente no 181 do RIR 80, que é o 282 do RIR 99, que eu não sei qual que é o do RIR atual, já começa no caput provada a omissão de receita por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento de prova. Então, na verdade, eu acho que essa passagem, por si só, já permitiria uma flexibilização, de você falar que às vezes é um mero erro de conciliação contábil, ou até mesmo de prova, porque se o contribuinte
que aqui é um contribuinte que a gente está falando que é um banco, que ele mostra que no ano ele tributou mais de 201 milhões, tem auditoria independente, ele pega 9 só depósitos numa conta corrente que foi super movimentada, relevante, e que tem outros 203 que ele conseguiu comprovar na unha, me diz muito mais que é um problema de localizar a documentação do que uma omissão de receita. Então, realmente, eu mudaria meu voto por não, do fundamento do não conhecimento. Mas aqui, para eu seguir, eu gostaria de ouvir, porque eu não tenho experiência nessa juntada de ementa via diário oficial. Então, eu não sei até que ponto isso prejudicaria ou não o conhecimento do recurso. Se não for uma causa por si só de julgar a ementa, e realmente pela ementa ainda poderia ter um problema de caracterizar a divergência, mas se isso é suficiente, eu prosseguiria no mérito. Então, eu gostaria de ouvir, sim, conselheiro Edeli, superada essa questão do não conhecimento em razão da súmula, que agora eu reformo meu entendimento, eu gostaria de saber da experiência do colegiado, como superar esses casos em que a ementa não é determinante para caracterizar a divergência e quando o acórdão não está disponibilizado no sítio do CARS. Conselheira Lívia, pode falar. Minha sugestão seria votarmos o conhecimento e, no caso, para o mérito alguém pedir vista, se fosse o caso. Conselheira Viviane, pode falar. Eu tenho uma mãozinha aqui. Eu acho que o melhor seria nós votarmos uma diligência para que baixe o processo para o presidente da turma, da Câmara recorrida, fazer a juntada, né? A Câmara fazer a juntada desses paradigmas para poder ser feita a análise, porque sem eles, integral, né? Eu acredito que fique complicado fazer a análise aqui. Bom, dá uma olhada no parágrafo 11 do RICARF. Pode falar, conselheiro Tozelli? Eu acato plenamente. Eu não me sinto confortável de superar essa minha negativa de conhecer ou não só pela ementa. Eu acho que a situação fática aqui é fundamental para análise. Na ausência do paradigma, eu posso propor aqui, tranquilamente, mudar meu voto para uma resolução a fim de que o inteiro teor seja anexado aos autos e que seja proferido novo despacho de exame. Se o colegiado concordar, não me oponho, não. Pode falar. Conselheira Lívia pediu a palavra? Pode falar. Depois, conselheira Lívia. O relator mudou o voto, mas eu continuo com o voto original do relator, por não conhecimento, porque eu entendo que a súmula, uma vez editada, toma vida própria, não estamos na common law, em que olha o precedente na unha, entendeu? A gente está em súmula em civil law, então o tratamento é diferente. Então, só assim, registrado que talvez o conhecimento não seja unânime, mas realmente a sugestão da Viviane faz sentido porque a questão que é uma prejudicial à própria análise de conhecimento, né? Então, se o relator for sugerir a diligência, isso é uma prejudicial ao conhecimento, eu iria só pelas conclusões, se fosse o caso. Conselheira Edeli, depois conselheira Viviane. Pode falar, conselheira Edeli. Só discordo da necessidade de manifestação do presidente quanto ao conteúdo do paradigma. Ele já manifestou com base na ementa e agora quem decide somos nós. Exatamente, isso que eu ia colocar. O conselheiro, o relator, não havia entendido. A minha proposta é voltar para ser feita a juntada. A admissibilidade já foi feita, nós temos o regimento, com base na ementa, foi feita pelo presidente da Câmara, pela competência dele na admissibilidade. Então, agora o colegiado, o relator, para ter condições, né, o colegiado apreciar o conhecimento nessa fase que seria necessário integrar o teor. É isso. Conselheiro Tozelli. Presidente, trocando em miúdos, vou reformular o voto. A minha proposta é por baixar em diligência, para que a autoridade preparadora junte aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma e nos devolva para análise do conhecimento. É como voto, presidente. Ok. Conselheira Edeli? Só
retificando, né, na verdade essa juntada ela deve ser feita pelo CARF, então pode ir para a presidência de Câmara, não voltar para a DRF, Autoridade Preparadora entendida como DRF, né. Aqui o pessoal do apoio tenta localizar esse acordo. Pode falar, conselheira Lívia. Eu vi que esse acordo, essa ementa foi mencionada num precedente, talvez ajude, ele está nos autos do processo 13.899.000.184/8815. Ele foi juntado lá também. Então, se por acaso não se encontrar, de oficial, enfim, ele está nesses autos que acho que o CARF vai ter acesso ao interior desses autos que eu sei. A gente não tem, mas o CARF teria. Pode falar, conselheira Ideli. Deve ser contemporâneo ao próprio paradigma, né? Aquele é 13.899.000.183.8844, né? Então, acho que talvez a dificuldade seja a mesma de achar autos tão antigos, né? Isso acontece, a gente pede a alguém, isso é coisa muito rápida, de juntar isso é coisa muito rápida. Então, assim, só quero deixar claro que isso não é motivo para descartar o paradigma, está no regimento, a admissibilidade já foi feita com base nisso, então, nesse ponto, não tem o que fazer, tá? Então, conselheiro Tozelli, o senhor pode retomar a conclusão do seu voto para a gente poder iniciar a votação? Bom, superadas essas questões, a minha proposta é por resolução para que seja anexado aos autos a cópia do inteiro teor do paradigma. É isso, presidente. E aí, agora, como é que eu faço? Na minha resolução, no dispositivo, a minha dúvida é, eu dirijo a alguém especificamente, eu só posso colocar no desfecho, então a proposta é pelo encaminhamento dos autos para que seja anexada a cópia do inteiro teor, e aí, internamente, isso vai ser feito, eu já direciono algum órgão, alguma pessoa, essa que é a minha dúvida em termos de redação, aí eu não sei, entendeu? Encaminha o órgão, eu não sei. Não, acho que você pode botar para a presidência da Câmara respectiva, que aí lá já se direciona. Ok. Então é isso, presidente, a resolução para que o processo seja encaminhado para a presidência da Câmara, para que seja anexada a cópia do inteiro teor do paradigma, é como voto. Conselheira Ideli. Relator. Conselheira Lívia. Eu divido porque entendo a diligência dispensável. Conselheira Viviane. Acompanho o relator. Conselheira Amélia. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Com o relator. Conselheiro Caio. Com o relator. Eu também voto com o relator, então convertido o julgamento em resolução, vencida a conselheira Lívia, e é isso, para a presidência da Câmara, respectiva, ok? Para a anexação do inteiro teor do paradigma. Então vamos para o número 36 da pauta, também de relatoria do conselheiro Tozelli, recorrente à Fazenda Nacional, interessada é Surfnil Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Lentes Limitada. Pode começar, conselheiro, quando estiver pronto. Isso aqui, só fazendo uma introdução, também é um caso que eu tive bastante dúvida se não conheceria, em razão da súmula posteriormente editada, e a conselheira Ideli foi a relatora do voto, então ela pode falar para a gente se ela já teria se antecipado ao entendimento da súmula ou não. Então, eu vou seguir nesse contexto aqui só para situar os autos. Presidente, trata-se de recurso especial, proposto pela PGFN em face do acordo que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, deu provimento ao recurso voluntário para afastar a tributação por presunção legal fundada em participo fictício. A ementa da decisão está aqui. Não subsiste a presunção de omissão de receita e seu procedimento fiscal deixa de reunir elementos suficientes para evidenciar que o passivo não comprovado teria se formado no período de apuração atual. O litígio decorre de auto-infração, que exige IR e reflexo,
referentes ao ano calendário de 2001, em razão da apuração de omissão de receitas caracterizada pela existência, em 31 de 2001, de saldo de passivo considerado pela fiscalização como não comprovado. De acordo com o TVF, considerando que, apesar das reiteradas solicitações para apresentação dos elementos que compuseram o saldo das contas da ficha 39A, a fiscalizada limitou-se a comprovar somente alguns valores, não se manifestando até a presente data relativamente às diferenças apontadas, que ele pegou o saldo contábil, tirou o que foi comprovado e entendeu que a diferença seria a omissão de receita. E aqui estão as contas, essa é a principal, a conta fornecedores, e aí depois tem uma que são essas 10 outras contas, tem um valor e um valor irrisório na conta impostos, taxas e contribuições. Então são essas 3 contas de passivo, nesses valores que deram origem à tributação. O contribuinte impugnou, foi julgado improcedente pela DRJ, houve recurso voluntário, julgado procedente pelo acórdão da nobre conselheira Edeli. Contra essa decisão, a PGFN interpôs recurso especial sob a premissa de que o entendimento proferido no acórdão recorrido diverge do entendimento que prevaleceu no paradigma tal, cuja ementa ostenta o segundo teor. Coloco aqui a ementa. O despacho de admissibilidade deu seguimento ao apelo, e aí ele faz um trecho do voto do acórdão paradigma, que eu transcrevo, nós vamos ver lá embaixo, e conclui que há a divergência. Tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma tratam acerca da omissão de receitas diante da existência de passivo fictício escriturado antes do período de apuração autuado. O recorrido entendeu que caberia à fiscalização identificar em que momento ocorreu o registro das obrigações escrituradas em balanço na conta contábil correspondente e, naquele período de apuração, localizar a omissão de receita presumida em razão do pagamento da obrigação à vista. O acórdão paradigma, por sua vez, entendeu que, em razão da presunção legal de omissão de receitas, impõe-se a inversão do ônus da prova, de forma que, havendo saldo acumulado de passivo fictício, caberá ao contribuinte detalhar a composição da referida conta ao longo dos anos, a fim de permitir a análise adequada das informações nela contidas. Nesse caso, foi rechaçada a alegação de decadência feita pela recorrente, já que ausentes as provas necessárias para comprovar a efetiva composição do saldo. E aí deu seguimento. Então, aqui, na verdade, a matéria seria o ônus da prova da exigência ou efetiva existência de saldo classificado como factício pela fiscalização no caso de saldo acumulado de passivo. Chamada a se manifestar, a contribuinte permaneceu silente ao relatório. Conhecimento, já posso seguir aqui, do voto da relatora da decisão ora recorrida, extrai-se que, quanto ao mérito da existência, eu sublinhei aqui as passagens mais importantes. Então, a conselheira Edeli, esse é um processo que ele é enorme, tem muitos anexos, o contribuinte juntou muito documento mesmo para cada uma das contas, e aqui a conselheira Edeli fez uma análise, deve ter gasto um tempo enorme, porque, como eu te falei, são vários volumes, e aí ela chega à conclusão, naquele saldo oriundo da contas a pagar, qual foi a conclusão do recorrido? A partir desses elementos é possível afirmar que nenhum passivo referente a outra contas a pagar foi escriturado no quarto trimestre de 2001. Assim, a falta de comprovação da existência ou exigibilidade dos saldos indicados pela fiscalização tem em conta passivos escriturados antes do período de apuração autuado e até mesmo antes do ano calendário de 2001. Em tais condições, entendendo esgotada a possibilidade da contribuinte provar a exigibilidade das obrigações escrituradas em seu balanço, a fiscalização deveria identificar contabilmente em que momento essas obrigações foram registradas na conta contábil correspondente e, naquele período de apuração, localizar a omissão de receitas presumida em razão do pagamento daquela obrigação à vista. Ou, como já dito, concluir que a obrigação nunca existiu e, assim, avaliar os efeitos da inexistência de sua contrapartida contábil, suprimento indevido de caixa, glosa de despesa ou redução de ativo, ou sua eventual realização contra resultado. Aqui é o grosso que é a conta fornecedores. Já com relação à conta fornecedores, há diversos registros de compras a prazo a partir de 1/10/2001, cuja falta de comprovação legitimaria, ao menos em parte, a omissão de receitas presumidas. Essas compras foram contabilizadas a prazo a partir do início do período de apuração autuado, quarto trimestre de 2001,
para IRCS e dezembro para PIS e COFINS, somente parte delas a contribuinte logrou comprovar a exigibilidade ao final do período. A lei autoriza a concluir que houve omissão de receita destinada a pagamento à vista desses fornecedores, ou mesmo para seu pagamento a prazo antes de encerrado o período de apuração, mas sem o registro contábil correspondente por insuficiência contábil de disponibilidades. Tais obrigações para com fornecedores foram registradas de forma globalizada, possivelmente mediante transferência dos valores individualizados no nível registro de entradas. Por sua vez, o demonstrativo de composição do passivo juntado às folhas 70 e 77 aponta as notas fiscais duplicadas que restaram em aberto em 31/12/2001, indica a data de sua emissão. A partir dessas evidências, é possível dizer para quais parcelas das compras mensalmente registradas a contribuinte logrou demonstrar a exigibilidade em 31/12/2001, e aqui estaria o gráfico, que seria, a partir das notas fiscais e compras e vendas à vista e a prazo, qual que seria o possível passivo não comprovado. Seguida, o acórdão recorrido aponta que esta demonstração evidencia o equívoco cometido pela autoridade fiscal ao determinar as receitas omitidas mediante comparação do passivo comprovado com o saldo. Os elementos reunidos durante o procedimento fiscal apenas permitiriam cogitar de omissão de receita a partir de outubro de 2001, em razão da falta de comprovação de obrigações que poderiam ter sido liquidadas à vista, ou mesmo pagas a prazo, mas sem regular escrituração a partir daquele momento. Eventualmente, outras obrigações registradas antes de outubro de 2001 poderiam ter sido pagas a partir deste período, sem o correspondente registro contábil, e assim também autorizar a presunção de omissão de receitas em período de apuração aqui autuados. Todavia, não houve investigação fiscal nesse sentido. Para além disso, o exame dos elementos trazidos em impugnação aponta outras circunstâncias que impedem a presunção da omissão de receita, de que ao menos limitados os montantes acima indicados como passivo não comprovado. Nos relatórios, a contribuinte indicou as notas fiscais de compra que foram pagas no curso do ano, bem como juntou parte dos documentos correspondentes, os quais integram os 44 anexos deste procedimento fiscal, digitalizado as folhas 400/10.002. No que importa as operações realizadas a partir de outubro, há documentos juntados nos anexos 18 a 25, mas que não representam a totalidade das compras, que, segundo os relatórios, teriam sido realizadas ou pagas a partir daquele período. Contudo, confrontando esses relatórios e documentos com a escrituração da conta fornecedores, é possível identificar diversas operações que seriam referentes a compras promovidas a partir de outubro de 2001, cujo pagamento baixa foi escriturado contabilmente até 31/12/2001. Tendo em conta os totais indicados nos relatórios de folhas 243 e 307, esses pagamentos baixos poderiam justificar outras parcelas das obrigações escrituradas a partir de outubro de 2001, como abaixo demonstrado. É possível, porém, que compras promovidas a partir de outubro de 2001 e pagas até 31/12 apresentem montantes superiores àqueles demonstrados, dado que em sua contabilidade consta o registro de baixas de valores maiores, consoante se infere a partir da diferença entre o saldo final de cada mês e o saldo inicial somado às compras do período. Essas constatações poderiam, em princípio, suscitar a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal confirmasse as compras promovidas a partir de outubro e pagas até 31/12 para a exclusão do total antes depurado como passivo não comprovado. Porém, a desconsideração deste outro aspecto do giro da conta fornecedores acaba por fragilizar ainda mais o procedimento fiscal que, a partir da exigência de demonstrativos do que seria a composição das diversas contas que integravam o passivo, afirmou não comprovados os saldos que superaram os valores demonstrados, sem perquirir qual a origem dos saldos finais de balanço, e ainda alocou a presunção de omissão de receita resultante dessa análise global do passivo exclusivamente no quarto trimestre de 2001 para apuração do IR e em dezembro de 2001 para PIS e COFINS, sem o prévio expurgo dos passivos que já se acumulavam nos períodos anteriores. Em verdade, se os tributos exigidos fossem determinados na sistemática anual, a depender do prazo médio do pagamento das compras, a investigação poderia ter sido conduzida como foi, limitando a determinação do passivo não comprovado ao confronto dos saldos finais de balanço dos demonstrativos apresentados. Todavia, a apuração trimestral do IR da CS e a apuração mensal do PIS e COFINS impõe a autoridade fiscal frente ao sujeito passivo, cujas obrigações para com fornecedores apresentam prazo superior a 3 meses, a depuração da composição do passivo
com vistas a alocar no período atual apenas as obrigações não comprovadas constituídas no período fiscalizado e mantidas ao seu final, e que assim poderiam constituir indício de presunção. Por tais razões, conclui-se que também em relação ao passivo não comprovado, apurado a partir da análise contra fornecedores, o procedimento fiscal foi insuficiente para a construção dos indícios que autorizariam a presunção de omissão de receita. No mais, restaria a diferença de R$ 1,60 referente àquela outra conta de passivo, mas cuja imaterialidade aponta com mais razão para a existência de mero erro contábil do que para a existência de omissão. Assim, restam infirmados os indícios erigidos pela autoridade fiscal para a imputação da omissão, que dá suporte aos créditos tributários. Minhas palavras. Na leitura do voto condutor do acórdão recorrido, percebe-se que prevaleceu a interpretação no sentido de que a presunção de omissão de receita por passivo fictício, prevista no artigo 40, se materializa por ocasião do registro contábil do passivo tido por inexistente ou pela não baixa de uma obrigação liquidada em obediente ao princípio da competência, e não simplesmente pelo saldo contábil do ano objeto de auditoria fiscal, como foi o critério adotado pela fiscalização. Esse fundamento jurídico, ressalte-se, está em perfeita consonância com o entendimento da súmula CARF 144, que assim dispõe, está aqui. É possível concluir, então, que o presente recurso especial não tem cabimento nos termos do referido parágrafo 3º, afinal a decisão recorrida acabou adotando o entendimento posteriormente sumulado no âmbito do CARF. Ainda que se entenda que não é diretamente contra esse entendimento sumulado que a divergência é reconhecida pelo... Aqui, na verdade, eu fiquei muito em dúvida se essa minha construção estava, mas então eu segui um pouco mais para trazer a discussão para quem entenda. Não é objeto aqui a súmula. Agora eu comecei a analisar a similitude fática ou não. Então, como é que eu cheguei à conclusão? Ainda que se entenda que não é diretamente contra esse entendimento sumulado, que a divergência reconhecida pelo juízo prévio se faria presente, mas sim quanto ao ônus de provar quando o passivo se formou, aspecto temporal, também sob este enfoque, o conhecimento recursal restaria prejudicado em face do princípio da causalidade. Afinal, a discussão quanto ao ônus da prova do passivo fictício no paradigma se deu exclusivamente para fim de aferir a ocorrência ou não de decadência, em um contexto no qual a tributação por presunção propriamente dito tomou como base o saldo contábil, entendimento este conflitante com o acórdão recorrido e que, conforme visto, já foi superado em face da súmula CARF 144. Caso, porém, se entenda que a matéria ônus da prova seria autônoma, desvinculada do mérito em questão, ainda assim o apelo não deve ser conhecido em face da ausência de similitude fática. Nas palavras da recorrente, enquanto o acórdão recorrido entendeu que neste caso não se aplicaria a presunção prevista no 281, cabendo a fiscalização cobrar que o passivo teria se formado no período fiscalizado, o acórdão apresentado como paradigma entendeu que, se for o caso de saldo acumulado de passivo fictício, caberá ao contribuinte detalhar a composição da referida conta ao longo dos anos, a fim de permitir a análise adequada das informações nela contidas. De uma análise mais atenta, contudo, verifica-se que a decisão recorrida, ao analisar o extenso conjunto probatório trazido pela recorrida em sede de defesa, atestou, na verdade, que a nenhum passivo referente a contas a pagar foi escriturado no quarto trimestre. A diferença tributada apurada na conta de passivo, impostos, taxas de contribuições a recolher, de 1,60, além de imaterial, provavelmente decorrera de mero erro de conciliação, afastando assim a caracterização de receita omitida. E se o passivo tido por receita omitida em relação ao saldo constante em 31/12 na conta fornecedores não se sustenta diante da falta de auditoria dos demonstrativos e documentação de suporte acerca da sistemática de compras a prazos e sua respectiva liquidação. Já o acórdão tido como paradigma registra que, examinados os autos, é até provável que exista um saldo de passivo fictício acumulado em 2006, oriundo de outros exercícios. Todavia, as provas acostadas aos autos não são suficientes para comprovar que esse saldo de passivo tributado é realmente composto pelo histórico de 2006. Isso porque o suposto saldo de 2006 pode, por exemplo, ter sido integralmente baixado em 2007 e somente em 2007 e 2008 ter sido constituído o passivo fictício em análise. Feitas essas considerações, ausente as provas necessárias para comprovar a efetiva composição do saldo de passivo fictício de 2008, não é possível enfrentar a alegação de decadência. Essa passagem demonstra, quando menos, que a situação fática do paradigma
reporta a um cenário de ausência de prova tendente a infirmar o uso da presunção legal, o que não ocorre com o presente caso, onde as provas trazidas pela empresa tiveram o condão de afastar a aplicação da norma presuntiva. Vale dizer, o julgado tido como paradigma também é incapaz de demonstrar a necessária similitude fática em face do acórdão ora recorrido, lembrando aqui que a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na interpretação da legislação. Ante o exposto, presidente, eu não conheço do recurso especial. Tudo isso em amarelo é mais retórico, porque eu já pararia lá em cima, no parágrafo 3º do 67. É como voto. Ok, conselheiro. Conselheira Edeli, quando estiver pronta. Em primeira linha, o recorrido é paradigma da súmula, né? É um dos acórdãos que eu indiquei na proposta de súmula, e ele foi admitido, inclusive porque ele reporta aqui as razões de decidido 11.01.00991, que foi o primeiro em que eu enfrentei a questão, que é o momento da ocorrência da omissão de receita nessa hipótese de manutenção no passivo de obrigações de exigibilidade não comprovada. Então, a primeira vitória, paradigma de súmula, claramente, então, não vai caber, aplicou o entendimento da súmula, mas eu acho que a Procuradoria foi muito hábil aqui no recurso especial, porque ela não está discutindo o momento do fato gerador, ela está discutindo o ônus da prova. Né? Ela quer saber se é a fiscalização que está sempre obrigada a demonstrar o momento em que o passivo se constituiu, ou se é o contribuinte que, dentro do que lhe é exigido de prova a respeito do passivo, ele deve, inclusive, demonstrar o momento da ocorrência. Então, eu ultrapasso aqui a questão eu não negaria conhecimento porque o acórdão recorrido aplica entendimento de súmula, porque eu acho que a Procuradoria não está pretendendo discutir o que é o cerne da súmula, que é a localização ali, o momento. Ela está querendo discutir o ônus da prova. E aí eu passo para a questão da similitude fática que você abordou na sequência. Então, o que seria relevante para mim, né? Se o paradigma ele tivesse dado essa resposta diante de um procedimento fiscal no qual o contribuinte foi intimado a trazer documentos e não trouxe. Então, esse foi o primeiro ponto que eu fui olhar. Olha, se a fiscalização exigiu o detalhamento das contas contábeis de passivo e esses elementos não foram trazidos, isso é uma circunstância fática diferenciada que no paradigma poderia ter levado à conclusão de que, olha, você tem que trazer, é seu o ônus de trazer essa evidenciação. Já vi que não há notícia no paradigma dessa circunstância. Então, chegamos, em relação aos dois casos, com circunstâncias fáticas semelhantes, né? A fiscalização que autua a partir do saldo contábil das contas de passivo, do saldo da conta de final de ano, e o contribuinte que vem arguir em recurso voluntário que esses passivos se referiam a períodos anteriores. E aí se estabelece a divergência aqui, se estabelece o ponto que a Procuradoria entende que é a divergência. Então, é ônus de quem demonstrar que esse passivo é de períodos anteriores. Em relação à primeira abordagem do meu voto, que são os contas a pagar, aqui entendo que não há semelhança com o paradigma, porque a contribuinte aqui trouxe a prova do momento em que se formou esse passivo. Então, ela alega e eu examino a escrituração e concluo que realmente as contas a pagar, elas são saldos que se formaram antes do período de apuração autuado. Então, não tem como, se o paradigma analisasse essa situação, ele chegaria, quer dizer, a convergência, porque o recorrido, eu me pautei em provas trazidas pela contribuinte, enquanto o recorrido diz, é você que tinha que ter trazido as provas. Agora, no âmbito da conta fornecedores, você bem destacou aqui, Tozelli, em que eu faço a análise do quarto trimestre, coloco a questão da rotatividade da conta de fornecedores e imputo à fiscalização o dever de ter feito uma investigação fiscal mais aprofundada para dizer
se as contas de fornecedores, se esse saldo teria se formado realmente em dezembro, no período autuado, quer dizer, no trimestre ou no mês, né, para PIS e COFINS. Então, está me parecendo que é o caso de conhecimento parcial em relação à parcela registrada na conta de fornecedores, onde eu expressamente digo que seria ônus da fiscalização ter demonstrado o momento da formação do passivo para poder ter autuado essa presunção de omissão de receita no fato gerador em que ela autuou. Né, a contribuinte não traz prova suficiente aqui, porque a conta fornecedores foi registrada por totais, então a escrituração dela não traz detalhamento suficiente para dizer qual que é a origem do saldo da conta fornecedores, e ao invés de dizer a contribuinte não fez essa prova, imputar a ela esse detalhamento, eu disse que caberia à fiscalização ter feito essa investigação para localizar a omissão de receita no fato gerador correto. Então, assim, uma sensibilidade aqui muito própria minha, que julguei o caso, né, e aqui me pautando, inclusive, na transcrição que você faz, eu não estou indo no meu voto, né, estou indo aqui na transcrição que você fez, e considerando que o passivo é composto só por esses dois grandes grupos, né, considerando aqui pela sua transcrição que é isso, contas a pagar e fornecedores, eu vejo aqui uma similitude das circunstâncias da conta fornecedores com o paradigma, e eu acho que nessa parte dá para conhecer parcialmente do recurso especial. Ok, conselheira Lívia, Tozelli, por favor, pode falar, conselheira. Não, esse caso, para mim, eu fui adiante, como eu te falei, mas para mim, a grande questão aí, que é isso que eu queria trazer para os demais, é os efeitos da súmula, justamente na matéria ônus da prova. Porque, assim, se a gente for literal, pode levar que seriam duas matérias distintas. Mas, a meu ver, e é isso que eu tentei falar, talvez, quando eu uso a palavra do princípio da causalidade, é que, para mim, com a devida vênia, uma vez superada a questão fisco, você não pode se valer do saldo contábil para tributar a omissão de receita. Isso traz já implicitamente que cabe sempre ao fisco o ônus de provar quando se deu a formação do passivo. Porque se você falar não, se o contribuinte não provar, eu posso adotar o saldo. Você acaba indo contra a súmula. Eu concordo que é bem sutil, e por isso foi a minha grande dificuldade, por isso que eu desci um pouco mais de caneta no assunto. Mas eu já pararia, e é isso que é a posição que eu quero colocar aqui para o colegiado, é que eu não vejo duas matérias autônomas, eu vejo uma só. Eu acho que o fato de você considerar que a tributação via saldo, ela não é legítima, necessariamente a fiscalização deve se valer da composição. Não tem a composição, arbítrio-lucro. Entendeu? Está esclarecido. Tá bom, eu vou só levantar, que o conselheiro dele pediu a palavra e vamos objetivar a votação. Conselheira, por favor. A afirmação, o enunciado da súmula, ele se opõe à interpretação de que a presunção se estabelece na dicção legal de manutenção no passivo. Então, enquanto está mantido no passivo, pode ser autuado. Inclusive, interpretações no sentido de que pode ser autuado em todos os anos em que o passivo foi mantido, em que aquele valor foi mantido como saldo de passivo. Então, o enunciado vem contra essa interpretação, é assim que eu leio, né? E concordo com a ressalva da conselheira Lívia, mas, infelizmente, criamos aqui um modelo próprio de súmulas e de repetitivos que, no meu entendimento, não podem ser dissociados à interpretação das cláusulas, das normas estabelecidas por esses meios, não pode ser dissociada da análise dos seus paradigmas. Né? Então, nessa linha, eu vejo outra função para a súmula
e entendo que a Procuradoria agiu sim numa lacuna possível de questionamento quanto ao ônus da prova, e aí como a análise foi probatória no acórdão recorrido, né, e de forma diferenciada em relação aos dois grupos de contas, eu conheço parcialmente. Ok, conselheira, obrigada. Conselheira Lívia, como vota? Estou bem dividida, presidente, porque as afirmações da conselheira Deli me sensibilizam, apesar das concepções diferentes sobre o significado da súmula aqui, eu não vejo como essa súmula possa ser transposta para o ônus da prova e significar algo para o ônus da prova. Então, concordo com a afirmação de que não seria o caso da súmula e que a divergência não estaria demonstrada para a questão da parcela de fornecedores. Então, vou acompanhar a divergência da doutora Deli, presidente. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Me acompanha a divergência do desconhecimento parcial. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu lembro que a gente participou da votação da proposta dessa súmula e eu lembro que foi bem essa questão, né, do saldo, da data, né, de não poder o fiscal autuar diversos anos aquele mesmo saldo. Então, por conta disso, eu acompanho a divergência para conhecer somente parcialmente naquela conta específica. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, com a divergência também. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Com a divergência, presidente. Eu também acompanho a divergência, então foi conhecido parcialmente por maioria, vencido o relator. Então, o relator, por favor, mérito só em relação a essa questão da conta fornecedores. Presidente, como eu entendi que o acórdão para ambas as contas, ele seguiu o entendimento sumulado, a minha razão de decidir aí seria justamente toda essa parte que eu li da súmula, que seria o fisco não comprovou em nenhum momento qual é a composição, e a de argumentando é justamente toda a parte em amarela aqui, que é que houve todo um trabalho de estudo de prova que conseguiu infirmar a aplicação da presunção nesse caso concreto. Que é aquela hipótese do regimento quando você usa a própria súmula, não é? Não tem? Como razão de não conhecimento, já a mesma razão de decidir no mérito. Então, você está negando provimento? Estou negando provimento. É como voto, presidente. Conselheira Edeli. Eu acompanho pelas conclusões, né, reitero o meu voto, que é o recorrido, o ônus da prova aqui de demonstrar o momento do fato gerador da fiscalização, né, esse ônus só seria invertido se a fiscalização tivesse exigido a documentação, tivesse encontrado obstáculos durante o procedimento fiscal para essa verificação. Aqui, no caso, houve uma intimação, né, para que houve aqui uma resposta de que a fiscalização pediu a comprovação dos valores, né, dos valores escriturados, o contribuinte apresentou prova parcial e a partir daí se fez a autuação. Então, a fiscalização não fez nenhum questionamento nenhuma busca na escrituração para verificar se ela tinha detalhamento necessário para autuar esses valores como sendo omissão de receita no período de apuração em que ela indicou. E quando eu faço essa análise, a partir dos documentos que a contribuinte traz no recurso voluntário, eu constato que a escrituração, sim, tinha deficiências, né, para localização do momento da omissão de receita.
Mas como a fiscalização não intimou a contribuinte a fazer essa demonstração, então cabia a ela, não posso corrigir, né, o momento do fato gerador agora em julgamento se a fiscalização não fez a inversão do ônus da prova. Então, vou acompanhar o relator pelas conclusões. Ok, conselheira. Conselheira Lívia, como vota? Também acompanho pelas conclusões, porque, como estão em matéria de presunção, no caso, o ônus da prova é do fiscal, eu orientaria meu voto, até pelo conhecimento, acho que a matéria que foi conhecida é de quem é o ônus da prova desses fatos, porque que não, a prova não há, né, isso a gente não consegue mudar. A questão é de que esse ônus não era do contribuinte, então mantenho o recorrido por esse fundamento. Conselheiro Tozelli, rapidamente. Eu acho que eu não me fiz claro, porque eu acho que como foi superada a questão da aplicação na súmula, realmente eu sou obrigado a conhecer o ônus da prova ou não. Então, aquela parte em amarelo que eu li vai ser a razão de decidir. Lá, eu me valo exatamente do voto da Ideli, que diante do conjunto probatório que foi trazido ao fisco, nos autos, a presunção ela cai por terra, porque a fiscalização ela não cumpriu o ônus dela de aplicar a norma presuntiva. Acho que a gente está falando a mesma coisa, eu não entendi em que ponto que seria a conclusão, porque eu acho que não porque no final das contas, conselheira Ideli e conselheira Lívia, eu vou usar o próprio voto recorrido no mérito para não negar o provimento ao recurso da Fazenda. Eu acho que a gente está falando a mesma linha. Eu vou até reproduzir o voto como eu já fiz ali na parte do conhecimento. Eu vou tirar aquela parte amarela e vou colocar no mérito, e aí o conhecimento eu vou ser vencido, eu paro na súmula, e ali de baixo é aquela parte amarela que eu vou dar uma lapidada falando, olha, tendo em vista o ônus da prova, nesse caso aconteceu isso, isso e isso, e a fiscalização deveria ter feito isso, isso e isso, como não fez isso, a presunção foi indevida. Eu acho que a gente está falando, acho que é a mesma coisa, salvo o melhor juízo, só para esclarecer, prometo, presidente, que eu não... Conselheira Ideli, pode falar. Conselheira Ideli, por favor. Eu vou continuar acompanhando pelas conclusões, porque eu vou complementar meu voto diante da vocação da Procuradoria, que a fiscalização não intimou, que a fiscalização deveria ter feito, e que a única possibilidade de se imputar ao contribuinte esse dever, e aí eu acho que a Lívia não concorda comigo, é se houvesse a inversão. Então, admito presunção do indício, por isso talvez vocês não concordem comigo. Mas a fiscalização tem que construir essa presunção demonstrando a dificuldade diante da escrituração do sujeito passivo, e ela não fez essa investigação. Ok. Conselheira Viviane, por favor. Como vota? Mérito. Microfone aberto. Estamos... Sim, afastar a questão da súmula que o voto do conselheiro relator trouxe, vou acompanhar, então, pelas conclusões expostas pelo conselheiro Ideli. Negar provimento. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho também as conclusões da Ideli. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu peço vênia a todos, mas eu vou divergir. Tá? Eu entendo que a escrituração faz prova contra o contribuinte. Se ele tem aquele registro daquele saldo naquele final do período e ele usa aquilo ali e estiver incorreto, cabe ao contribuinte, na sua impugnação ou no seu recurso voluntário, demonstrar que aquilo não foi formado no período. Então, a circunstância de, isso já vem de outros períodos, é um argumento de defesa. Eu acho que a escrituração faz prova contra o contribuinte, se a fiscalização faz a favor e contra, né? Se a fiscalização vai lá e demonstra que o saldo final do período é X, compete ao contribuinte demonstrar que daquele X nada foi daquele período de apuração ou foi de período de apuração por uma parte distinta. Eu acho que não invalida a presunção
o auditor apontar aquele saldo no final do período. A priori, não. Acho que é um argumento de defesa demonstrar que havia formação em outros períodos. Então, eu divirjo do provimento. Ok. Conselheiro Tozelli. Bom, desculpa, é o relator. Conselheiro Caio. Eu acompanho pelas conclusões. Ok. Eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Fernando. Então, foi por unanimidade, maioria, conhecido parcialmente por maioria, vencido o relator. Negado provimento por maioria, vencidos Fernando e Andréia, pelas conclusões Edeli, Lívia, Viviane e Caio, certo? Então, vai ter que incluir as conclusões da conselheira Edeli no voto. A senhora vai fazer declaração de voto, conselheira? Pode falar, conselheira Edeli. Vou fazer dever, mas a minha dever é no sentido de que eu admito presunção de indício. Então, acredito que a Viviane me acompanhou nessa linha, agora não sei se são as minhas razões que prevalecem, não sei se são os meus fundamentos que prevalecem. Conselheira Lívia, pode falar. É isso que eu ia apontar, minhas conclusões são divergentes da doutora Edelia, agora deixa a bola mas aí no caso mas aí no caso ele não tem que incorporar, porque ficou Edeli, Lívia, bom, Edeli e Viviane. Viviane concorda com a Edeli, certo? Certo, Viviane? Só para a gente fechar as conclusões aqui. Sim. Tá, Viviane concorda com a divergência da doutora Edeli. A Amélia concorda com a divergência da doutora Edeli? Também, né? Então ficou Lívia e Caio. Lívia e Caio, que por outros fundamentos. Eu vou com a doutora Edeli. Vai com a doutora Edeli. Então a dever da doutora Edeli é o que está valendo, então, conselheiro. Então, só informa isso, que é a dever da doutora Edeli. E a Lívia por outros fundamentos. Então, vamos lá. Conhecido parcialmente por maioria vencido o relator, já vou designar o voto vencedor, no mérito, foi negado provimento por maioria vencidos Fernando e Andréia, que davam provimento, pelas conclusões Edeli, Lívia, Viviane, Amélia e Caio, declaração de voto Edeli. Para o voto vencedor, vamos aqui nomear o... Eu também, André. Pode fazer? Tá. Então, conselheiro Edeli. Então, voto vencedor no conhecimento. Só colocar aqui Lívia, conclusões diversas. Lívia, conclusões por outros fundamentos. Tá. Registrado. Ok? Tainá, pode parar a gravação, por favor.